Fala, pessoal, esse é o episódio número 10 do PodPés Oficial, um podcast onde você tem bons insights e provocações sobre medicina e empreendedorismo, consultório particular, carreira médica. E eu seleciono muito bem os convidados que vão dividir essa mesa comigo. E a convidada nossa de hoje é uma convidada especial. Antes de eu apresentá-la para vocês, deixa eu só fazer um convite. Você que está ouvindo a gente no Spotify, que ainda não segue o PodPés, clica aí, começa a seguir o PodPés Oficial. Se você está acompanhando pelo Instagram, aliás, pelo YouTube, deixa seu like no vídeo. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. Nós toda semana temos episódios novos para você, médico, médica que me segue aqui, ter expansão da consciência e um conteúdo relevante que você não encontra na faculdade, nem na academia, nem nos programas de residências tradicionais, para você crescer e prosperar na sua carreira. E agora, deixa eu apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Gente, eu falo que as energias, elas se frequenciam e elas se conectam. A nossa convidada de hoje eu estou conhecendo pessoalmente hoje, um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo. E nós nos conectamos porque temos similaridades no caminho, na trajetória que escolhemos empreender, nos conectamos com referências em comum e tudo isso nos aproximou e eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito produtivo para você. Eu estou falando dela, Manuela Carvalhal, 32 anos, empresária e médica. Olha aqui, empresária e médica. É bom dizer esses dois títulos juntos. Anestesiologista e mentora de aprendizado e produtividade para médicos. Uau! É fundadora, CEO e diretora comercial da empresa Propofando, uma empresa de educação médica focada no anestesiologista. Manu do céu, seja muito bem-vinda ao PodPés. Que currículo, hein? Muito obrigada pela apresentação. Primeiro, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. Também vai ser um prazer bater esse papo aqui com você e poder compartilhar um pouquinho aí do que eu sei dessa trajetória de médico e empreendedor, que não é nada fácil, né? Nada fácil, muito bom, Manu. Que maravilha. Manu, já que a gente começou a falar sobre medicina e empreendedorismo, uma combinação um tanto desafiadora, nada fácil. Começa contando para o pessoal um pouquinho da sua trajetória, da sua história profissional, onde você fez sua residência e como foi esse despertar para essa coisa de empreender na medicina. Legal, legal. Bom, vamos lá, galera. Primeiro prazer, então. Eu comecei, a ideia do empreender surgiu quando eu estava na residência médica de anestesia. Eu fiz lá na Unesp, em Botucatu, né? E Legal. Quando eu tive a ideia de ser anestesista, eu entrei na residência, eu realmente me apaixonei pela especialidade. Mas eu me frustrei também quando eu percebi que muito anestesista faz o mesmo arroz com feijão. Induz todo mundo igual, ventila todo mundo igual, e aquilo me deixou muito frustrada durante a residência. E ali, primeiro, eu decidi que eu não queria ser assim. E para você não ser assim, você precisa estudar. Foi aí que eu defini que assim que eu saísse da residência, eu ia tirar o TSA, que é o Título Superior de Anestesiologia, que é o título mais difícil da minha especialidade. Que não é a mesma coisa do título de especialista em anestesiologia, né, Manu? Não é. Explica para o pessoal TEA. a diferença. Então, você faz os 3 anos da anestesia, você sai com o TEA em algumas residências, em outras você tem que fazer a prova. E depois tem esse TSA, que na verdade ele não é obrigatório, mas é o título de excelência. Então, é algo que eu realmente almejava aquilo para mim e que, na verdade, eu sempre falei isso, o TSA para mim é o título que em algum momento vai diferenciar o anestesista. Uau. E quanto mais cedo você tiver, melhor, mais preparado você vai estar. Até porque é uma prova muito difícil, é um título muito difícil. As pessoas demoram 3, 4 anos para conseguir passar nesse título. Em média, meu Deus, quase Exato. o número de tentativas para passar no vestibular de medicina, né? Exatamente. E aí, na residência, então, eu tomei essa decisão, começa por aí realmente a ideia. E em paralelo, o que aconteceu? Eu comecei a ver a rotina do anestesista e eu vi que, de fato, é uma vida de plantão.
e que eu não queria isso para mim. Eu não me imaginava com 40 anos, 50 anos dando plantão, infeliz, sabe? E eu falei, cara, eu não quero essa vida para mim, então vou precisar pensar em alguma outra alternativa. E eu sempre fui muito apaixonada por educação, por ensinar. Então eu falei, cara, eu vou tirar um TSA e depois eu vou abrir uma empresa de educação e eu vou ensinar outras pessoas a conquistarem esse título também. Uau! Então, essa visão, essa ideia foi na residência. Na residência. E a partir daí, eu trilhei intencionalmente a construção aí da minha empresa, né? Uau! Manu, essa conversa já começa provocativa, porque, olha só fazendo aqui uma retomada do que a Manu acabou de falar. Manu, você fez medicina, que já é um curso concorrido, como todos nós que fizemos aqui, a gente sabe. Você buscou o caminho da residência médica, porque nem todo mundo faz residência. Sim. Então, você foi lá. Você fez a residência num serviço de excelência nacional, na Unesp de Botucatu. Eu sei, eu prestei prova lá também. Você chegou, conquistou sua vaga e entrou na anestésio. E quando você chegou na anestésio, na especialidade, né? Você já tinha trilhado passado por vários processos seletivos. Você já estava num ambiente seleto dos anestesiologistas aprovados na Unesp de Botucatu. Você olha para eles e diz assim, a maioria faz o mesmo feijão com arroz. Como é que pode um negócio desse? É muita ousadia. Uma ousadia que é produtiva. É essa ousadia que faz a gente trilhar caminhos acima da média. Então, o primeiro ponto é o seu desejo de se diferenciar. Sim. A busca por excelência. Você poderia ter chegado ali, como muitos chegam, olham para aquilo ali, nossa, já estou no topo da vida, é isso aí, beleza. Você olhou para aquilo e desejou mais. Exatamente. Então, a gente pode chamar isso de ambição, no melhor sentido da palavra, que é essa vontade de querer o próximo nível. Você queria o próximo nível, era a excelência dentro do que você já estava fazendo. Que Exatamente. E assim, legal você trazer esse ponto, porque ambição, gente, é uma coisa maravilhosa. Uau. Sejam pessoas ambiciosas. Ambição é totalmente diferente de ganância. A ganância é quando você, para atingir aquilo, você precisa atropelar outras pessoas. Não é isso. Quando a gente tem ambição, a gente quer crescer, a gente quer mais, né? Tem uma coisa que o médico, inclusive, não tem essa mentalidade ali, mas quando a gente fala de dinheiro, né? Cara, desejem ter dinheiro, desejem ter muito dinheiro. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente consegue ajudar outras pessoas. Então, isso é incrível, sabe? Uau. Então, quando eu entrei na residência e eu vi aquela situação, eu falo, cara, eu quero. E assim, eu vim pro mundo para impactar, sabe? Eu sempre falo assim, Deus, que é assim... arrepiei agora, Jesus! Eu sempre falo a frase assim, bora conquistar o mundo. Eu acordo meu dia falando, bora conquistar o mundo, entendeu? E eu sempre tive esse sonho. E eu vi que a medicina, para mim, é incrível. A medicina, ela é incrível, mas o que brilha meu olho é a educação. Eu acho que com a educação eu vou conseguir impactar, mesmo que na educação, na saúde, eu vou conseguir impactar muito mais, sabe? Que incrível, Manu. Então, foi de fato bem intencional, realmente, essa trajetória. Maravilhoso, maravilhosa a fala que você trouxe sobre ambição. Isso é uma cura para os nossos colegas. A gente, por várias crenças e questões ideológicas, culturais e religiosas, não vou entrar nesse mérito aqui, é muito comum o médico sentir culpa quando ele pensa em crescer, quando ele pensa em vender, empreender na própria carreira, em seja cobrar, no né, em precificar, em cobrar pelo seu serviço, né? Cobrar pela consulta. Isso é incrível e a tua ambição, algumas pessoas têm isso de uma forma nata, isso veio em você e você colocou, né, transbordou aqui para fora. E construiu o que você construiu. Vamos contar para o pessoal como foi depois desse movimento aí na residência. Legal. Pois é, então, quando eu tomei essa decisão, e é o primeiro passo, é você tomar uma decisão, né? Eu vi essa oportunidade. Uau. E aí eu criei um canal do YouTube e um Instagram para mostrar a minha trajetória rumo ao TSA. Porque eu queria, mas eu tinha que passar de primeira. Uau. E não porque quem passa de primeira é melhor com quem não passa, não é sobre isso. Mas eu tinha a intenção da empresa. Então, eu sabia que construir esse storytelling ia ser muito importante para o que eu queria. E
foi meta de vida, praticamente, Caramba. né? E aí eu construí para mostrar o Instagram, para mostrar a trajetória. Então, até então, galera, isso é também muito importante. Eu não entendia nada de Instagram, nada de digital, nada de empreendedorismo. Eu só tinha realmente a visão. E eu sabia que era importante eu passar de primeira para esse storytelling para contar essa história. Beleza. Pensei, cara, eu vou conquistar isso. Assim que eu conquistar isso, eu vou estudar sobre empreendedorismo. Né, que é um outro desafio. Vamos cada desafio no seu canto, de né? cada vez. E só para explicar para o pessoal que está em casa, a sua ideia, Manu, era fazer... primeiro você desejou esse título de excelência na anestésio, que é o TSA. E a sua ideia era passar na prova e, em seguida, criar uma empresa De educação, de ensinando educação. outras pessoas, outros anestesistas a também serem anestesistas de excelência, ou seja, mudar a realidade que eu estava enxergando ali, Na né? tua especialidade. Na minha especialidade, Uau. mas muito mais do que isso, porque se for parar para pensar, né, parece assim, eu proporciono a empresa de educação para anestesista, mas cara, o impacto é muito maior, porque se eu melhoro a assistência na anestesiologia, eu melhoro a assistência ali com os pacientes do Brasil Uau. inteiro, e quem nunca fez uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia, ou tem alguém que ama que vai fazer uma cirurgia, e o anestesista é o cara que está cuidando da tua vida durante o procedimento. Então, é um impacto no Brasil. No Brasil. No Brasil. Incrível. Eu acho que esse é o grande trunfo da educação médica. Porque quando você educa médicos, você transforma médicos, Verdade. você eleva a excelência do médico, você está impactando a realidade de saúde do país. Porque você prepara os agentes de transformação no setor saúde, que são os médicos. Exatamente isso. Que incrível isso, Manu. E foi assim que eu tive a ideia, né? Então, na residência. E aí, eu terminei a residência em março de 2020. Focada, né? Passar no TSA de primeiro. O TSA são 2 fases. Tem o TSA escrito e o TSA oral, né? E aí, comecei a estudar, priorizar o meu estudo realmente. Como eu queria passar de primeira, eu sentia a necessidade de estudar uma outra metodologia. Porque eu também sempre fui um pouco inconformada com a metodologia de ensino tradicional que a gente sempre fez a vida inteira, mas que quantas vezes a gente esquece, estuda, esquece. Eu falei, cara, não dá para eu dar chance para estudar, esquecer e não passar de primeira. Então, aqui nesse momento, eu comecei a estudar coisas que muitas vezes a gente negligencia, que é o aprender a aprender. Uau. Comecei a estudar sobre técnica de estudo, estratégia de estudo. E aí sim, criei um método que me fez passar de primeira no TSA escrito. Então, no fim de 2020, que aconteceu da residência, eu passei ainda no estamos TSA. em 2020. Tudo isso em 2020, galera. Vocês estão aí no Ai, tempo. gente, às vezes eu me atrapalho, porque é tudo pouco, né? Pouco tempo Muito e muita coisa, rápido, né? Sim. Então, bom, e aí passei, né, com todo esse estudo e tal, passei ali no TSA escrito. E aí, o que aconteceu na prática? Várias pessoas começaram a me perguntar no Instagram, Manu, como você passou de primeiro? O que você fez? Você estudou por onde? E eu podia muito bem, realmente, só falar aquela informação ali para as pessoas, só que eu falei, cara, quer saber? Eu vou vender essa informação. Eu vou criar uma mentoria e vou ensinar as pessoas a passar no TSA escrito, que era a primeira fase, e enquanto isso, eu vou estudando para passar no TSA oral. E incrível isso. E olha, primeiro assim, eu quero destacar outro ponto da tua história que está me chamando muita atenção enquanto eu vou te ouvindo, que é a tua disposição a se expor ao desconforto. Sim. Não há Total. Crescimento na zona de conforto e nem conforto na zona de crescimento. Então, Manu, desde o momento que você decidiu abrir um canal para compartilhar tua rotina de estudo antes do resultado acontecer, você já havia escolhido o se expor ao desconforto. Muito bom, muito bem pontuado. E eu fiz isso na residência, que é um momento que você ainda tem mais medo ainda de se expor. Fala, o que é que os colegas vão falar de mim, sabe? Caramba. Então, foi algo assim que eu fiz, mas que eu também sempre tive isso na minha cabeça. Falei, cara, as pessoas vão falar de você de qualquer forma. As pessoas vão falar de você de qualquer forma, sabe? Mas tem uma coisa que as pessoas, elas podem não gostar de você. Podem não gostar de você. Só que elas não podem negar os seus resultados. Uau! Então, pega eu essa, basicamente... galera.
Eu basicamente, cara, eu não tô nem aí pro que estão falando, sabe? Eu não tô nem aí pro que estão falando, o que estão criticando, se estão querendo, sabe? Eu não vou deixar, não vou permitir que a opinião dos outros, muitas vezes de pessoas que nunca construíram nada, né? Pra falar bem a verdade. Na maioria das vezes, as críticas vêm dessas pessoas. Exato. Eu não vou deixar essas pessoas destruírem meu sonho. Eu não vou deixar elas me intimarem. Eu não vou permitir isso. Uau. Então, isso é algo muito também que gira em torno de mentalidade, né? Sim. E que fortalece. E é como a gente tem que pensar, sabe? Porque é muito triste isso que as pessoas em geral fazem. Às vezes até de maneira meio inconsciente, mas o fato é que eu me blindava de tudo isso. Uau. Eu me blindei de tudo isso. E realmente eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu queria chegar e eu ia chegar e eu chego e ainda é só o começo. Uau. Uau, gente, é uma energia de crescimento que eu tô sentindo aqui, de franca expansão. É isso que eu sinto. E que não tem fim, gente, não tem fim, porque é assim, ó, vou ser bem realista aqui com vocês, né? E na trajetória vocês vão perceber isso também. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você sobe degrau, mais você enxerga um horizonte novo que você não enxergava. E cada isso é vez mais infinito. amplo. E cada vez mais amplo, isso é infinito, sabe? Então, isso é apaixonante. Isso é apaixonante, não tem fim. Uau, meu Deus do céu. E nesse caminho de buscar essas possibilidades cada vez maiores, se expondo, disposta a se expor ao desconforto, ali no final, em 2021, você abriu sua primeira mentoria para ajudar médicos, outros anestésios, a passar na primeira fase do TSA, enquanto você estudava para a segunda fase do TSA. Exatamente. Como é que enquanto foi eu estudava. esse ano? E aí, o que acontece, né? Vamos lá, vamos relembrar que estamos falando naquela época de uma médica que não entendia nada de empreendedorismo, porque a gente não tem formação nenhuma para isso, né? Nem de eu não venda, tinha nem meio de de venda, de precificar. de marketing. E precisava vender uma mentoria, precisava precificar isso, quanto que eu vou vender, né? E aí, o que acontece? Você vê, eu vou falar com sinceridade aqui, tá? Porque eu tinha muito medo. Eu falei, cara, quanto é que eu cobro isso? Eu falei, quer saber? Eu vou cobrar R$800 para a primeira turma. E com medo de não vender para ninguém, eu falei, eu vou dar um cupom de 50% de desconto, porque é a primeira turma. É demais essa aí história. foi R$400 o ano inteiro. R$400. O ano inteiro de mentoria comigo, a primeira turma. Por um ano de mentoria com você, Manu. Como era a entrega? Quantos encontros? Eram encontros quinzenais. Mas assim, era tipo, cara, era um grupo do WhatsApp, né? E aí era encontros quinzenais, só que tipo assim, né? Eu tava ali 100% disponível diariamente, o tempo inteiro. Os não tinha 365 dias do ano, tipo você isso, tava não lá. tinha controle nenhum, não tinha um planejamento, como que seria, não tinha, entendeu? Eu não sabia nem montar isso daí, eu só fiz, entendeu? Mano, é muito legal você compartilhar isso, porque essa mesma dificuldade de precificação, a insegurança para colocar preço e preço maior no serviço, isso é uma dor de todo médico. Isso apareceu quando você foi montar sua mentoria para vender, mas, por exemplo, o médico que termina a residência e escolhe o caminho do consultório particular, a dúvida que eu mais escuto dos meus alunos é quanto cobrar pela minha consulta? Como sabe. colocar preço e esse medo de ninguém comprar, da agenda esvaziar. Não tem ninguém aqui no consultório, de não meu ter Deus. cliente, exatamente. Eu lembro até te ouvindo que minha primeira consulta, eu acho que eu já falei aqui, eu cobrei R$150. Eu me identifiquei com você. E aí, Manu, eu também, como o convênio da Unimed era forte lá na minha cidade, em Natal, eu disse assim, não, 150, mas eu ainda estava com medo das pessoas não pagarem. E aí eu pensei, quem tem Unimed, paga 100. E assim a gente começou. Mas é isso. E é realmente a gente... entender também que a gente sempre tem algo para ensinar, porque também isso é uma outra coisa. O médico, ele estuda tanto. Eu acho isso impressionante. São 6 anos estudando, aí você sai, acha que você ainda não está pronto. Aí você faz uma residência, aí você sai da residência, acha que você ainda não está pronto. E o tempo inteiro pensa em outras formas de se capacitar e olha e acha que não tem nada para ensinar. Mas, cara, você sabe muito. Uau. Né? E é isso que eu falei do degrau. Quando você sobe um primeiro degrau, você olha para baixo, tem gente aqui embaixo que pode aprender com você.
Você já tem gente para ensinar, você não precisa estar lá no topo para ensinar para a pessoa, né? O topo, ele te dá uma maior variedade de pessoas, de níveis que você pode, de público que você pode ensinar. Perfeito. Mas você sempre vai ter alguém para ensinar, sempre vai ter alguém que quer aprender com você, cara. Uau! Dica para os médicos que estão ouvindo a gente, que querem seguir o caminho da educação médico para pacientes. Sempre você tem algo para ensinar. É muito verdade. Que maravilha. Manu, eu fiquei pensando também que você poderia, naquele momento que você começou a receber directs de pessoas interessadas, como que você passou no TSA, me ensina. Você poderia muito bem ter ficado no direct. Você faz isso, dando uma diquinha aqui, ali, um conselho aqui, acolá. Olha as pessoas aplaudindo ali a gente. O pessoal tá gostando, legal, hein? Gente. Coisa boa, gente. Fique aqui, que a live tá boa. Já compartilha aí com esse aviãozinho que vocês estão vendo. Sim, pessoal que tá ouvindo o Spotify no YouTube, a gente tá fazendo transmissão ao vivo agora e já tem pessoas sendo impactadas pelo que a gente tá conversando aqui. Compartilha essa live, manda para mais médicos. Mais médicos precisam ouvir essa conversa que a gente está tendo aqui agora. E voltando, Manu, você poderia ter ficado no direct, ter ficado ali, vou dar uma diquinha aqui, vou dar um conselho aqui. No momento que você toma a decisão de vender o teu produto, preste atenção nisso, galera, você se compromete mais com os seus clientes. Total. Então, a venda, muitas pessoas têm muitos preconceitos com a venda. Ela vai vender, podia ter dado de graça. Não, então ela não se importa comigo. É porque ela se importa com você que ela decidiu vender. Porque ela estruturou o produto, ela se organizou, ela fez o grupo de WhatsApp, se preocupa em como vai dar para você a metodologia de ensino. Faz sentido isso, Manu? Total, cara. Total. É isso. O médico, ele tem muitas crenças em vender. Muitas crenças em, sabe, merecimento. Será que eu mereço isso? Será que eu mereço esse dinheiro? Por que não fazer por caridade, né? Mas, galera, é o que eu falei no começo. Quanto mais dinheiro você tem, mais você vai conseguir ajudar outras pessoas. Numa escala muito maior, inclusive, sabe? Impactar mais pessoas. Muito mais. Uau. Vocês veem que a gente fala muito de mentalidade. A maior prisão, na minha opinião, né, que impede o médico de ir até onde ele pode chegar com o potencial dele. Cá para nós, né, Manu? A gente já retoma a conversa da mentoria, mas só abrindo um parênteses aqui. O médico, ele é um perfil de pessoa que tem disciplina, senão não teria passado no vestibular, que tem consistência, porque o nosso curso é longo, são 6 anos ralando, né? Que se expõe ao desafio, que se expõe ao desconforto, porque é difícil, é desafiador, depois tem a prova da residência. Então, imagina esse terreno fértil com a mentalidade possibilitadora, que é a mentalidade do empreendedorismo dentro da medicina. Não, cara, a nossa classe, assim, é uma que... É isso, quando a gente começa a enxergar o poder do empreendedorismo, né? E muito, essa palavra vem muito de você, né? Quando você é uma pessoa que fala muito sobre isso, sobre ajudar médicos a empreender. Isso é maravilhoso. Quando os médicos conseguirem realmente te escutar, conseguirem realmente virar essa chave, que eu sei que é difícil, mas você tá aqui batalhando para isso. Juntas. Cara, uau, isso é transformador na vida do médico. A gente vai passar a ser valorizado e a gente vai poder ajudar mais pessoas com isso, sabe? Uau. Então, enfim, né? Espero que toque um pouquinho aqui, né? Tudo isso que a gente está conversando, toque em vocês que estão aí em casa, que estão aí escutando a gente, porque isso mudou a minha vida. O empreendedorismo mudou a minha vida como médica completamente. Completamente. Estamos aqui, são 2 pessoas que tiveram a minha vida, vocês conhecem um pouquinho também da minha história, foi completamente mudada, assim, depois que eu decidi me atrever a empreender dentro da medicina. E falando nisso, voltando aqui para a nossa linha de raciocínio, estamos falando da sua primeira experiência empreendendo na educação médica, lá em 2021, quando você abriu a sua primeira turma. Como é que foi, Manu, a evolução em 2021 até chegar no Propofando, que é uma baita empresa hoje? Maravilha. Então, quando chegou ali na minha primeira mentoria, 2021, né, o primeiro semestre, eu estava estudando para passar no oral e estava com esses alunos. Aí chegou a prova no meio do ano, do oral, e eu passei também de primeira.
né? Imagina Aí foi esse momento. Não, eu foi fico assim. pensando no grupo do WhatsApp nessa hora. A mentora passou de primeira de novo, agora na fase oral. E imagina, gente, a quantidade de mal olhado que devia rolar na época, né? Que essa menina aí não tem nem TSA, já tá com aluno e vai passar de primeira, vai não. Imagina o tanto de mal olhado, desejando que eu não passasse de primeira. É verdade, só pra ver, só pra ver. Tem essas pessoas, né? Tem. Fato. Elas existem. Elas existem. Que Enfim, demais. né? Mas como eu falei, resultados. Então, Ninguém pode negar os seus resultados. Ninguém, cara. Então, bom, foi o que aconteceu. E aí, a partir daí, eu falei, maravilhoso, temos um storytelling. Agora, vamos estudar sobre empreendedorismo, ser empresária, né? Uau. E aí, o que acontece na prática? E eu tenho certeza que vocês que estão escutando se identificam com isso. Você vai para o mundo do empreendedorismo e você não sabe nem por onde começar. Porque é muita coisa. O que eu estudo? Eu estudo marketing, eu estudo vendas, eu estudo liderança, eu estudo cultura, eu estudo gestão. A gente não sabe nem por onde começar. A gente não aprendeu nada e não foi diferente comigo também. Eu estava naquele momento ali, beleza, e por onde eu começo? Quem que pode me ajudar? O que eu faço, né? Uau, totalmente perdida, né? Uma fase que você tá ali totalmente perdida. Totalmente perdida. E aí você olha para a medicina para ver se alguém pode te ajudar, né, da sua área. A gente tende a querer olhar para nossa área, né? Exato. E eu também não vi espaço para isso, eu não vi referências para isso, empreendedorismo, exatamente. Médicas. Eu não encontrei na época. Falei, cara, beleza, não tem aqui, eu vou furar a bolha e eu vou buscar em outro lugar. E aí comecei a pesquisar, estudar sobre isso, e aí encontrei o Marcelo Germano, que foi meu primeiro mentor. Seu primeiro mentor. Exato. Então, você buscou mentores. Busquei mentores. Na área de atuação que você queria desenvolver. Busquei mentores. Inclusive porque eu tinha lançado a mentoria, então já entendi o conceito de mentoria, cara. E aí já peguem esse aprendizado, que é um também dos mais importantes. Quando você entende a importância de um mentor, cara, o quanto que um mentor acelera a sua vida, você não quer não ter um mentor nunca. Caramba. Sabe? Hoje eu não vivo sem mentor. Não existe eu estar sem nenhum mentor, sabe? Porque isso te acelera. Tipo, de lá pra cá, eu já investi mais de 500 mil em mentoria. Em mentoria, tranquilamente. E é um investimento, Manu, que é barato. Pelo resultado exato, que você as pessoas faz. ainda não enxergam isso, mas é barato. Vale cada centavo. Uau. Vale cada centavo. Sabe, por exemplo, investir em uma pessoa como você, que vai dar os passos. Cara, isso encurta o caminho. Vale cada centavo. Então, quando as pessoas enxergarem isso, cara, que foi o que eu enxerguei na época, virada de chave. Virada de chave. E aí encontrei o Marcelo Germano, né? Encontrei com o conteúdo gratuito dele, dos podcasts. E a partir daí, construí uma base. Comecei a entender o que era importante. Comecei a entender um pouco mais sobre isso, né? E já fica também outro aprendizado, que de todos os pilares, o mais importante, gente, é cultura organizacional. Manu, vamos definir para a galera, que tem muito médico ouvindo a gente, e muito médico que está sendo apresentado ao mundo do empreendedorismo agora. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei, quando eu ouvi as pessoas falarem cultura da empresa, esse conceito era abstrato para mim. Cultura? Como assim? Cultura? Calma aí. Vamos uma coisa de cada vez. Legal. E agora você trouxe como de todos os elementos, né, da engrenagem do empreendedorismo, esse como o mais importante. Então vamos definir para o pessoal, com a tua vivência, com a tua experiência, o que é cultura para você? Legal. Eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Cultura é como se fosse o jeitão da sua empresa, tá? Como que a sua empresa, como que você quer que a sua empresa funcione? Quais são os valores da sua empresa? O que você acha que é importante? Eu vou contar um que para mim é fundamental. Para mim é fundamental eu ter pessoas à minha volta que gostem de estudar. Uau. Que gostem de ler livros. Isso é fundamental. O meu time, eu quero aproximar pessoas assim. Se você não gosta de estudar, se você não faz, né, o valor é autodesenvolvimento. Se você não gosta de estudar, se você não gosta de se desenvolver, cara, eu não quero ter você do meu lado. Então, a cultura, ela aproxima e afasta as pessoas que você quer
ter do lado. Excelente. Que é o seu time, que é quem vai ajudar você a construir tudo que você quer, porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Excelente. Então, quando eu entendi isso, cara, isso mudou também. Isso, assim, eu me orgulho muito hoje disso, porque isso me fez construir o meu time, que é o time de milhões que eu chamo. Incrível. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje, mano? Hoje, envolvidas no Propofund, a gente tem 48 pessoas. Caraca. Eu acho que já bateu 50, na verdade, que a gente estava fechando mais 2 contratações. Uau. Essa semana. Então, é um time extremamente alinhado na cultura, sabe? Inclusive, cultura também, né, já que a gente abriu esse parênteses aqui, não é só eu definir os meus valores, né? A cultura, você não bota só na parede. Você vive. Você vive. Você Uau. vive, né? Então, a gente tem vários rituais, inclusive, na empresa, para poder fomentar isso daí, né? Vou até compartilhar Conta um. Vou Conta um compartilhar pra nós, que eu fiquei curiosa. Tem um que eu sou apaixonada, que é o método Kumbuka. Você já ouviu falar? Não. Como que funciona? A gente sempre está lendo um livro juntos. Então, eu compro um livro, né? A gente escolhe o livro, né? A gente entrega um livro para cada colaborador em casa. Que massa. E quinzenalmente a gente reúne para discutir um capítulo do livro. Que incrível isso, É gente. Olha essa sensacional. sacada. É. Para você aplicar no seu consultório. Exato. Mesmo que você não tenha um time de quase 50 pessoas, é você e sua secretária. Maravilha, Vamos lá. Sim. Pega o livro, compra para você, compra outro para ela, pede para ela ler, você vai lendo também, se reúne Exato. para discutir um E capítulo. aí a gente, né, como é um time maior, o que a gente faz? A gente sorteia, né, são 30 minutinhos de discussão. Acaba sempre sendo 1 hora. Eu reservo 1 hora da minha agenda, né, porque é muito legal. Que Mas são legal. 30 minutos, a gente sorteia quem vai falar. E aí, se caiu, você fica 10 minutos falando ali seus insights do capítulo e os outros 20 minutos o time abre para o time discutir. Muito E isso é muito incrível, cara, porque a gente começa a compartilhar ideias, sabe? A crescer junto. É muito, muito legal. Manu, muito. com essa ideia genial, método Kumbuka. Esse método já existe? Já existia, não Já foi nada. existia. Já existia. Eu conheci, Método inclusive, com o Marcelo Germano. Kumbuka. Amei, tô aprendendo. Como eu aprendo nessa mesa, Jesus, que coisa maravilhosa. E esse método foi a forma que você encontrou de aplicar. Viver o valor do autodesenvolvimento dentro da sua empresa. Perfeito. Que demais. Perfeito. Porque o valor, ele não fica na parede, ele é vivido. Exato. É isso que fomenta a cultura. Exatamente. Fantástico, mano. E foi isso que eu aprendi, então, lá, vamos voltar, né, em 2021. E aí comecei a construir, de fato, o meu time, né, interno. E nessa época também, gente, eu comecei eu já fiz meu primeiro lançamento, e nesse primeiro lançamento quase faturei o meu primeiro 1 milhão. Né? E vi que isso era possível, porque até então eu nem achava que isso era possível, né? Eu não tinha ninguém à minha volta milionário, eu não tinha essa referência, Manu, essa referência não então existia. A gente vai voltar aqui agora. O primeiro 1 milhão da sua vida, você está falando aqui com a médica milionária. É para poucos isso. Foi quando você trouxe o empreendedorismo para dentro da medicina. Com certeza. Mas o que acontece aí, né? Eu vi que era possível, mas eu não tinha referências, nem nada, né? No meu meio, nos colegas, a gente não tem médicos milionários assim, não né? Temos. E eu falei, preciso buscar, preciso fazer networking, preciso conhecer pessoas que pensem ali, que fazem também milhões, que fazem aquilo, exatamente, que geram esse tipo de resultado que eu quero atingir. Perfeito. Né? Isso é referência. E, cara, isso é muito importante. Fazer networking é muito importante. Aumentar a referência é muito importante. Isso te estica. Porque se você está num mundo, num lugar que ninguém gera resultado, que ninguém estuda, que ninguém tem ambição, cara, dificilmente você vai conseguir vencer isso daí. Então, eu busquei aquilo, busquei um meio, precisava fazer networking. E aí, eu busquei um evento, surgiu o evento ali da Kenia Gama, que foi o primeiro evento que eu acabei indo, né, de empreendedorismo. E fui atrás das minhas referências, fui atrás de fazer networking, né? Não conhecia ninguém, não conhecia nem a Kenia, para ser bem sincera. Mas fui. Sabia que ia ter mulheres empreendedoras ali. Uau! E quando eu cheguei, o que eu vi? Uma coisa que eu nunca tinha visto.
Não era 1 milhão que elas estavam falando. Elas estavam falando em 5 milhões, em 10 milhões, em Por 15 ano. milhões por ano. Caramba. E eu falava, cara, 1 milhão é pouco, tô pensando pequeno. E aí o poder de você acessar referências e do ambiente de networking, você estica a sua visão e Estica aumenta total. a sua régua. Naquele momento você elevou sua régua, Total. que estava em 1 milhão. Total, Uau. total. E, bom, então foi um outro passo que eu dei, né? Conheci pessoas incríveis, conheci mulheres empreendedoras incríveis, entrei no grupo dela, né? Da Kênia, do Mastermind, que também foi outra virada de chave na minha vida. E elevei a referência, né? E é o que eu busco fazer isso a vida inteira, é levar a referência. É ver o que isso é possível, sabe? Que realmente não existe um limite para o seu crescimento, né? O limite está na sua cabeça, está na sua mentalidade. Vamos repetir essa frase, que é demais. Se você tiver com papel e caneta, sugiro que anote. Não existem limites para o crescimento. O limite está na sua cabeça. É verdade, é muito verdade. Isso, ao mesmo tempo que pode inquietar ou incomodar, pensa comigo, é libertador. Quando você entende isso, você diz, cara, na verdade, eu sou livre para crescer, não tem teto, eu posso ir quão longe eu estiver disposta a chegar. Exato. Ajudando muitas pessoas. E ainda assim. Ajudando muitas pessoas, porque é isso que as pessoas esquecem também. Não é sobre mim, não é sobre apenas a minha vida. É sobre impactar milhares de pessoas. Já pensou se você não tivesse decidido vender o seu conhecimento, a sua metodologia de estudo para outros médicos? Quantos anestesiologistas ficariam privados de receber um método capaz de aprová-los no TSA? Quantos anestesiologistas melhores e mais bem capacitados a saúde deixaria de receber? E os pacientes atendidos por esses anestesiologistas deixariam de receber. Então, é sobre isso. É essa expansão, é esse impacto da visão. Incrível, Manu. E é muito legal você trazer essa visão. Porque pode ser que alguém que está ouvindo aqui a gente, aqui, o médico, ele pense que empreender é sobre egoísmo. É só para mim, é para eu fazer riqueza para mim. Não, meu amor, a riqueza é uma consequência de quem escolhe um caminho de impactar e contribuir com as pessoas. Isso para mim é a definição de empreendedorismo. Maravilhosa, que é o que você está trazendo perfeito. aqui, Manu. Exatamente. Que maravilha. E aí, Manu, você vinha contando a sua história. 2021... aconteceu a mentoria. Isso, aí entrei na... Em que momento você começou a acessar outros networkings, procurou mentores nesse sentido? Em que momento o Propofando virou o Propofando? Maravilha. Então, basicamente, eu digo assim, com uma estrutura legal, foi 2022, que eu já tinha um time, né, interno de marketing. Eu comecei a ampliar meu LTV, então comecei a criar outros produtos para minha esteira. Massa. Vamos explicar para o pessoal o que é LTV, porque é uma linguagem de empreendedorismo, gente, a gente vai traduzindo aqui. Perfeito. Para ser simples também, o que acontece? Pensa aí, eu tinha só a mentoria do TSA. Que se você for imaginar aí num funil, a mentoria TSA é o nicho do nicho do nicho, né? Realmente para o nicho do nicho do nicho. E eu comecei a criar outros produtos. Então, assim, eu posso ter para o TSA? Posso, mas eu posso ter para o título de especialista um produto. Eu posso ter para o residente também um produto. Né? Então, isso que é realmente você ampliar aqui a tua esteira. Né? E aí eu comecei a testar, eu não tinha isso ainda, comecei a testar produtos novos, foi 2022, né? Junto com um time ali me ajudando a construir e tudo mais. Comecei a ter mais alunos de mentoria, também não falei esse detalhe, mas claro, a mentoria cresceu, mais alunos de mentoria, e foi o ano principal de testes de novos produtos, né? Então, a gente se estruturou mais como empresa, de fato. Já começou a ter um faturamento mais previsível, né? Uma receita mais previsível. Então, acho que 2022 foi o ano que isso, de fato, aconteceu. Mas, o que acontece, né? Eu estava no digital, né? Eu estou no digital. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava muito com lançamento digital. E
confesso que era um pouco sofrido trabalhar com lançamento, assim, pra mim. Eu sei bem. Confesso que é um pouco sofrido, né? É um Desafiador, investimento é de tempo, energia, energia, tempo. exatamente. Então, beleza, tava dando certo, tava ok, só que, cara, eu falei, cara, será que é isso, assim? Eu quero ficar fazendo isso e tal. Mas tudo bem, então tava no começo, vamos lá. E aí, no fim de 2022, o que aconteceu? Aconteceu que aí entrou no meu caminho o O Davidson. Davidson Carvalho. É. Fala um pouquinho do Davidson para o Tá. pessoal conhecer. Maravilha. O Davidson é assim, foi meu outro mentor que mudou a minha vida, que mudou a vida da empresa, sabe? Que me fez enxergar algo que eu não enxergava, que é uma vida além dos lançamentos, que é uma Uau. vida de liberdade, porque eu digo hoje que venda é liberdade. Venda é liberdade. E foi o Davidson que me ensinou isso, sabe? Então, ele entrou ali na minha vida, virou meu mentor. E a partir daí, ele falou, Manu, vou contar até essa frase aqui que ele falou pra mim, tá? Vai ser legal, as pessoas vão gostar disso. Olha aí, acho que eu nunca falei isso daqui. Mas, na época, ele virou pra mim e falou assim, Manu, beleza, né? Você é realmente bem ambiciosa e tal. Você quer construir uma empresa bilionária, Manu? Eu falei, quero. É isso que eu quero. Ele, então você não vai contratar um gerente comercial, você não vai contratar um vendedor. Você vai aprender a vender. Cara, isso primeiro fez um bom na minha cabeça. No primeiro momento, né? Porque eu tava pensando, caramba. Tenho que contratar gente pra Não, vender. eu tava pensando assim, lascou. Porque eu já tenho um gerente comercial, eu já tenho um vendedor. Entendeu? Caramba. E aí ele falou, não, você, médica, empreendedora, tem que aprender sobre vendas. Você não tem que só delegar isso aqui. Você tem que entender sobre vendas. Então, é você que vai vender seu produto. E isso foi o quê? Novembro para dezembro de 2022. E eu falei, tá bom, acredito nisso, vamos junto. Uau. Né? Nossa, isso é disruptivo. E eu quero fazer um paralelo disso que o Davidson falou para você, que chegou e a semente que ele jogou, que foi uma semente ousada, caiu num terreno fértil, fértil demais, vocês vão já entender por quê. O Davidson já me falou da Manu, inclusive, ele fala que é a artilheira dele, é a vendedora, virou uma máquina de vendas a mulher. E eu quero fazer um paralelo para o médico que não está no mundo nessa fase que a Manu está agora, de uma empresa e construir um resultado de faturamento. Olhando para você, médico, que está começando tua carreira agora. Às vezes você acabou a residência, você está pensando aí, concebendo a ideia do teu consultório particular. Às vezes, Manu, aquele cara que era o teu gerente de vendas ou o vendedor, fazendo um paralelo com a realidade do consultório particular, essa vendedora é a secretária do consultório. Muitas vezes, né? Muitas vezes. E aí o médico fala, eu quero encontrar uma secretária boa vendedora. E aí eu vou falar o que o Davidson falou para você agora, para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem tem que aprender a vender primeiro, se quiser construir um consultório próspero, sólido, que vai faturar bem, é você, médico. Aí verdade. quando você aprender e você dominar a parada, você não vai ser mais refém de secretária, em primeiro lugar. E em segundo lugar, você vai treinar quem você contratar para fazer tão bem como você já sabe fazer. Exatamente. Com o Davidson eu aprendi uma coisa que, assim, mudou minha forma de liderança. O Davidson me ensinou a liderar pelo exemplo. Uau. Então, se você não sabe vender, você não vai conseguir cobrar da sua secretária, que, enfim, vender alguma coisa. Você fica refém, como você mesma falou, você fica refém. E você não vai ter sucesso e liberdade, você vai ficar preso a algo para construir a tua empresa, sabe? Então, o que eu aprendi nessa mentoria comercial mudou a minha vida, como eu falei para você inicialmente. Uau. E a partir daí entrei na mentoria com ele, aprendi a vender e fiz Você realmente... acha que você não sabia vender ainda? Porque você já fazia quase R$500 mil no lançamento. Sim, aí depois nesse processo a gente foi para 1 milhão já. Então eu cheguei ali já faturando. Já fazendo, então você sabia vender. Já. O que é que foram os elementos novos? Porque a habilidade de venda você já tinha. O que é que você lapidou? Tá. Assim, ó, mais ou menos, tá? É legal até falar isso, porque aí eu já vou ensinar um outro conceito para vocês. Lançamento
É uma forma de venda? É. Mas é uma forma de venda passiva. Existem duas formas de venda, a venda passiva e a venda ativa, tá? Então, quando você faz um lançamento, você está fazendo venda passiva. É aquela coisa, beleza, você trabalha, você faz várias CPLs, aulas e tal, e aí você lança um produto, você abre um carrinho, as pessoas compram. Isso é venda passiva. Isso não traz liberdade. Quanta gente hoje está no digital e sofre que, meu lançamento não deu muito bom e tal. Isso não te traz liberdade. É legal, é legal. Tem que fazer, é bacana. Mas eu aprendi outra habilidade, que é o da venda ativa. É quando você vai atrás do cliente. Você sabe sentar aqui numa mesa e vender algo para o seu cliente. Uau. Você não espera ele bater no seu consultório, te achar no Google, entendeu? Você Aparecer vai no seu lançamento. Exatamente, no seu lançamento, por acaso, não. A gente até brinca, né, que a venda passiva é o sopro de Deus, assim, tipo, falando, vai trabalhar, entendeu? Vai aprender muito a vender, bom, meu amigo. Muito bom. Uau. Enfim, e aí depois que eu entrei na mentoria, aí isso foi fim de 2022, chegamos agora já em janeiro de 2023, quando de fato eu tive um resultado espetacular, depois da mentoria do Davidson, e faturei em um mês o que eu já tinha faturado no ano todo de 2022. Uau! O poder da venda ativa. Poder da venda ativa. Então, você desenvolveu essa habilidade de ir atrás do cliente, sentar e vender. E isso exponencializou seu resultado. Exatamente. E assim, cara, isso foi em novembro para dezembro que eu conheci o Davidson e em janeiro eu fiz esse resultado. Quando que sozinha você ia conseguir fazer esse resultado? Então, olha como a mentoria te acelera. Como buscar ajuda com pessoas que sabem o caminho, que sabem os erros. Tipo, cara, não faz isso. Quanto que isso te acelera? Uau. Então, é muito... Essa, acho que, sei lá, é uma das principais coisas que a gente falou aqui. Eu tô reforçando aqui. Tô reforçando até realmente é isso. As pessoas querem empreender, te buscar, realmente pedir ajuda. Porque isso acelera e você muda a tua vida assim, ó. Uau, Manu. Olha, gente. Ter mentores. Eu acho que essa é... E ter mentores, Manu, é tão poderoso. É muito bacana ouvir alguém, né, que é um case, né, de sucesso, de quem teve coragem de procurar mentores e de acessar mentores. Muitas vezes o médico, e gente, na boa, assim, a gente foi muito moldado mentalmente para ser invulnerável, para não pedir ajuda, para ser autossuficiente, não pode errar, você tem que saber de tudo. E eu acho que essa mentalidade que a academia vai incutindo ali na gente, vai nos prejudicando, no sentido de que quando você pensa em pedir ajuda, parece que o médico ele fica um pouco... Poxa, desconfortável. Muitas pessoas não acessam mentorias, não têm mentores, não investem em programas de mentoria, que são formatos mais do que validados para acelerar seu crescimento, porque não tem essa humildade, talvez, de pedir ajuda, de sentar na cadeira para aprender e ouvir alguém que já está mais longe do que você e pode te ajudar no teu caminho. Então, eu vejo esse outro ponto na tua história, Manu. Isso chama atenção. Você já mencionou aqui 3 mentores. O Marcelo Germano, a Kênia Gama e agora o Davidson Carvalho. Então, vocês estão vendo aqui um resultado de alguém que pediu ajuda, que levantou a mão e disse, eu quero aprender com você. Perfeito. Você pode me ajudar? Isso é outra característica de quem cresce. É a humildade e a capacidade de pedir ajuda. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uau, Manu. Que incrível. Então, 2023, você fez lá em janeiro, em um mês, o que você faturou o ano inteiro de 2022. Exatamente. E como que você foi estruturando esse crescimento de lá para cá? Porque você cresceu rápido. Sim. E aí, quando você cresce rápido, você tem que organizar perfeito. A coisa. Foi muito foco de 2023. Então, esse ano foi muito foco de... Gente, vamos lá, né? Não dá para crescer desordenadamente também. A gente tem que construir uma base sólida. A gente tem que ter processos, a gente tem que ter indicadores. Então, esse ano de 2023 foi muito voltado para isso. Então, vamos lá, quais são os nossos departamentos, o que a gente precisa que a gente não tem. Muita visão voltada para os projetos, os processos e os indicadores. Então, basicamente, foi o que a gente fez esse ano, né? Abrimos a parte da gestão. A parte da gestão, foco na gestão.
A gente abriu já, inclusive, esse ano, recentemente, e já está, assim, com muito sucesso, nosso departamento de TI, de Tecnologia e Inovação. Que massa! A gente está com 2 desenvolvedores no time. Meu então, Deus! Assim, estou muito feliz mesmo. Realmente, o empreendedorismo é libertador. Não é um conto de fadas, né? Aqui tem é extremamente desafiador. Não é fácil, né? A gente abdica muito para primeiro conciliar, porque num primeiro momento a gente vai conciliar, né? E depois eu tive que tomar essa decisão, mas eu acho que entre escolher mais o empreendedorismo, escolher mais ali a medicina, né? Mas eu acho que isso é um papo para quase um outro podcast, viu? Porque se eu for contar essa história também é longa. É verdade, mas muito interessante, por sinal. Contem aqui para mim, vocês querem um segundo podcast com a Manu para falar dessa decisão entre até onde eu sigo na parte assistencial como médica e quando eu me volto totalmente para a parte educacional, que é onde eu estou empreendendo. Exatamente. Entendo super, Manu, esse dilema. Vivo também, estou em fase de definição. E é a vida real. E você falou uma coisa, não é conto de fadas. Quem acompanha você, e eu já te acompanho há algum tempo. Aliás, quem não segue, fala o seu Instagram pro pessoal. O meu pessoal é o @ManuelaCCarvalhal, com L no final, né? Manuela C. Carvalhal. E o da empresa é @Propofando. @Propofando, que tá ali no meu perfil também. Maravilha. Quem segue o pessoal, tem anestesiologistas aqui, pessoal. Se você não conhece ainda o Propofando, pelo amor de Deus, segue o @Propofando aí. Ou você, médico que tá ouvindo aqui, tem um amigo anestesiologista, um colega, um residente, um aspirante a anestésio. Manda essa galera todinha pro Propofando, pelo amor de Deus. Exatamente. E quem quiser acompanhar o dia a dia de uma médica anestesiologista e empresária, hoje mais empresária do que anestésio, como ela mesma se define, segue o Instagram da Manu. E Manu, eu tô lá, eu acompanho você. E você acorda de manhã cedo. A Manu acorda cedo e ela põe lá, bora dominar o mundo. Bora dominar o mundo. E esse é o meu lema. Essa energia que você põe no início do teu dia é muito poderosa. É muito poderosa. É uma energia de expansão. Bora conquistar o mundo. Essa é a tua ambição traduzida numa motivação que você compartilha ali com teus seguidores. Exatamente. E eu fico, às vezes, acompanhando, às vezes dá 10 horas, a Manu tá lá, acabando agora, terminando agora. 10 da noite, 11 da noite, é isso. Então, é sobre isso. É sobre isso, é sobre o resultado é possível. Mas a gente não está aqui romantizando o empreendedorismo na medicina, dizendo que é fácil, dizendo que é um conto de fadas. A gente está trazendo como uma possibilidade poderosa que qualquer pessoa que estiver disposta a trilhar o caminho pode fazer e alcançar, desfrutar, usufruir dos resultados que esse caminho traz junto, né, Manu? Com certeza, com bastante consistência e esforço, né? Com consistência e esforço. Porque não vai ser fácil, mas é extremamente recompensador, né? Consistência e esforço. Essa é a palavra. E a recompensa vale tudo. Manu, falando em recompensa, a gente já está chegando no final desse episódio. Voou, né, gente? Voou mesmo. Faz 1 hora que a gente está conversando aqui. Meu Deus, que incrível. Amei o nosso papo. Eu também, adorei. Muito maravilhoso. Falando em recompensa, o que é que mais te recompensa hoje? Nessa tua jornada, qual é o combustível maior, assim, que vem desse caminho, que te alimenta para seguir em frente? Legal. O combustível, sem dúvidas, é o meu time de milhões. É o time que eu construí ali junto, que está junto de mim, né, diariamente, construindo tudo isso, só o comecinho da minha história, sabe? Sem dúvidas, o meu combustível é o time de milhões. A tua equipe? É a minha equipe, né? Uau. Que até recentemente, né? Vou contar isso aqui bem rapidinho. Recentemente, né? Eu pensava que, cara, que incrível impactar eles. Que incrível, né? Poder transformar a vida deles. E eu já achava isso o máximo. Até eu contratar agora recente o desenvolvedor, que é marido da Pamela, né, que é da parte do financeiro. E quando eu fiz a entrevista com ele, ele virou assim, Manu, você não tá entendendo o quanto que o Propofando já impactou a minha família. Meu é Deus, muito mais. Que incrível ver isso. E eu falei, caramba, a família,
sabe? Então Que isso lindo, brilha meu que olho, lindo. isso brilha meu olho. Eu ver meu time, eu ver o quanto que eles se desenvolvem, o quanto que eu faço questão de desenvolver eles, de trilhar ali junto deles. Isso pra mim é o que me move diariamente. Uau, gente, olha isso. Que lindo, Manu. Você é muito inspiradora. Dá Obrigada. pra sentir aqui a energia e esse teu olhar cuidadoso pro time. Uau, isso é inspirador mesmo. É uma visão que muitas vezes quando a gente fala de empreender, a gente foca no cliente, você trouxe uma coisa muito forte, que está dentro daquele elemento que se chama cultura, que você pontuou como muito relevante. Meu Deus do céu, hein, gente? Alguém pegou algum insight aqui desse negócio? Meu Deus, minha cabeça tá fervendo aqui. Cada episódio de podcast legal. é um treino de mentalidade poderoso. A gente Legal. senta aqui na mesa e a gente molda cada vez mais. Isso é autodesenvolvimento também pra gente que tá nessa jornada. E Manu, pra gente terminar, tem médicos em diferentes momentos aqui ouvindo a gente, Legal. de diferentes especialidades, em diferentes times da vida profissional. Se você pudesse deixar um conselho para nossa classe, todos os médicos, baseado em tudo que você viveu, em tudo que você acessou, em tudo que você chegou em tão pouco tempo, em muito pouco tempo, aliás, que conselho você daria para esses médicos, para nossa classe? Eu falaria comecem. Comecem. Sabe, se você está insatisfeito com alguma coisa, se você quer construir alguma coisa, se você quer empreender, se você quer mudar a tua realidade de alguma forma ou melhorar a tua realidade, comece, independente do que os outros vão falar. Uau! Meu Deus, fiquem com essa, galera. Comecem, independente do que os outros vão falar. Manu, muito obrigada. Eu que agradeço. Palmas para nossa convidada, gente. Foi demais! Foi um prazer, gente. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme te conhecer. Prazer enorme te conhecer, Manu. A gente vai conversar mais. Maravilha. Deixar reforçar aqui o convite. Sigam a Manu e sigam o Propofando. Compartilhem o perfil do Propofando com todos os anestesiologistas que você conhece do Brasil. Manda essa mensagem, nos ajuda a formar cada vez mais anestesiologistas excelentes para cuidar das pessoas que você ama no centro cirúrgico, aonde for que você estiver. Lindo esse propósito. E aqui nós estamos chegando no final do episódio número 10 do Podpés Oficial. Você que está ouvindo a gente, se ainda não nos segue aqui no canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você está ouvindo no Spotify, deixa seu like também, faz avaliação no Spotify, vai lá nos 3 pontinhos, aperta nas 5 estrelinhas. E esse foi mais um dos episódios do Podpés Oficial. Se você não conhece o PES, o programa PES, eu quero aproveitar. O Podpés é o podcast oficial do PES. O PES é um programa de educação médica que ensina como qualquer médico de qualquer especialidade pode desenvolver o seu consultório particular. Para mim é o primeiro passo desse médico que quer empreender na medicina. É o primeiro projeto que ele pode fazer, é desenvolver o consultório particular, empreender para não depender do convênio, não depender do plantão, não depender do salário da prefeitura que atrasa. E dentro do PES você tem acesso a uma metodologia completa para você desenvolver o seu consultório particular olhando para 3 pilares base: consulta médica de excelência, empreendedorismo, onde a gente fala de vendas, de marketing, de mentalidade e gestão. O link para você saber mais do PES está aqui embaixo também, na descrição desse episódio. Um grande beijo, gente! E até o nosso próximo episódio! Tchau!